Agora, turma, né, boa tarde, né, boa noite, bom dia, né, dependendo do horário que você for assistir, né, que não acompanhou aqui pelo Zoom, nós iremos aqui responder esse exercício, porque ele serve como revisão para a avaliação de vocês, que será na quinta-feira, dia 3, ok? Quinta-feira, dia 3, é o momento privilegiado de estudo, avaliação de ciências. E, né, sobre o livro de vocês, nós já finalizamos, já estudamos todos os conteúdos que lá tinham. Ficou faltando só algumas páginas em exercício. Essas páginas eu vou comentar, eu vou gravar, vou disponibilizar ela, tá? Na quinta ou na segunda-feira para vocês, ok? Se quiserem acompanhar, assistir e terminar de preencher o livro de vocês. Devido, né, ao Covid, devido também ao apagão, gera para nós termos feito esses exercícios. Mas, né, como teve esses casos aí, acabamos não fazendo, né, perdendo uma semana de aula, tá? Então, vamos responder aqui esse exercício. Ah, professor, eu não fiz esse exercício. Ele vale 5 pontos. E o que eu posso fazer agora? Entre lá no CPB Prova e resolva, tá? Ele ainda está aberto. Eu ainda não lancei a pontuação, ok? Então, esse exercício aqui, ele ainda está aberto no CPB Prova, tá? Então, ele ainda encontra-se aberto no CPB. Né? Alguns alunos aqui, ó, que fizeram, conseguiram sim, né? Alguns com nota baixa, ok? Deixa eu ver quem não fez. Vários alunos. Raíssa, olha, Patrícia, Paola, Olivia, Miguel, Maria Rita, Luan, Letícia, Laura, José, ó, tem uma galerinha aqui da tarde que não fez. Giovana. Olha, Ayla, entra lá para fazer, viu, Ayla? Você não fez. Ok? Entre lá e faça, ainda está aberto. Eu vou responder, aí você. Só que é assim, né? O gabarito lá está embaralhado, mas aqui eu já vou dar a resposta. Já estou facilitando para vocês, tá? Ana, Agatha, tá? Então, quem não fez ainda, vá lá e faça. Ele ainda está disponível, ele está aberto lá no CPB Prova. Vocês façam depois, ok? Então, vamos lá, vou comentar aqui com vocês as questões, tá? Uma por uma, e já serve como revisão. Lembrando que o vídeo de revisão do conteúdo eu passei para vocês na quinta-feira, tá? Mas vamos revisar por esse exercício. Como eu falei, quem não fez, faça. Eu vou mandar o link deste exercício lá no CPB, lá no WhatsApp, tá? Vou mandar nos dois grupos do sexto ano, irei mandar para vocês. Ó, na primeira questão, turma, deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Marjorie, Ayla, Hanna, Olivia e Patrícia, tá? Então, algumas de vocês aí não fizeram, entrem mais tarde e façam. Ah, professor, vale a mesma pontuação? Vale. A mesma pontuação, não irá perder nada. Ok? Então, vamos lá. Na primeira questão, turma, ele vai falar assim, ó. No ato de beber ou comer, ele fala, no ato de beber ou comer, qualquer sabor estranho ou cheiro é um aviso de que o alimento pode estar estragado. Esses dois sentidos estão intimamente ligados, né? Estão extremamente ligados. Junto, constituem um sistema de vigilância dos produtos químicos no nosso corpo. Então, ele está falando aqui que tanto o olfato quanto o paladar, eles servem, né, como vigilância, porque você consegue perceber o cheiro, né, o odor, ou também o gosto daquele alimento que pode estar estragado. Aí, vezes você tá lá olhando aquele alimento, você cheira, mas ele não tá, ele tá com cheiro ainda bom, mas quando você morde, você sente aquele sabor desagradável, ou então, pelo próprio cheiro, você já consegue perceber que aquele alimento não presta, né? Que ele está estragado. Então, o nosso olfato e o nosso paladar eles servem para a gente de alerta, né? Para nos mostrar quando tem um alimento estragado. Tanto é que ele pergunta aqui, ó, os sentidos referidos nos textos são, ele está falando do olfato e do paladar, né? Então, que ele quer saber o que o texto está falando. Então, bora procurar aqui onde tem olfato e aonde tem o paladar. Visão e olfato, não. Ele falou de gosto, de sabor, né? Você, além que a gente come com os olhos também, né? A gente come com os olhos, mas não é visão. Então, não é a letra A. Quero espirrar, meu Deus do céu.
Gustação e audição. Não, né, turma? Não está falando de audição aqui, então ele errou na audição. Visão e audição também não é visão. Olfato e gustação. Opa, achei a resposta. Olfato e gustação. Lembre-se que gustação é o paladar. Okay? Então, ela é o nosso paladar. Ok? Gustação e gustação, não. Então, a resposta correta aqui da primeira questão, o texto está se referindo ao olfato e ao paladar, ok? Continuando, ó, a segunda questão aqui, ele vai falar, né, de uma técnica que era utilizada há muito tempo atrás, ok? Que eles utilizavam, né, como funcionava também a visão, né? Ó, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmera escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações de ter sido utilizado como anteparo. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Você tem lá atrás, né, edificações aqui, ó, né, os monumentos lá atrás, e o que está acontecendo? Está sendo refletido aqui, ó, né? Ele está sendo refletido nesse tecido, a imagem, né? Ele está dentro de uma câmera escura e lá, né, tem um orifício onde a passagem de luz irá penetrar e irá formar a imagem neste tecido. E o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o que isso tem referência, né, com a nossa visão. Ele quer saber o tecido, tá, turma? Alguns alunos eu verifiquei que marcaram, por exemplo, córnea ou íris, tá? Então, não é córnea e nem íris. A resposta correta aqui é a retina. Que ele pergunta, se fizermos uma analogia, né, que é essa comparação entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde à retina. Lembre-se que a imagem ela é formada lá no fundo da retina e a retina conecta ao nervo óptico, né? Esse nervo óptico manda a informação para o cérebro interpreta, né? E ele faz o quê, ó? Divira a imagem, né? Interpreta ela corretamente. Beleza? Então, tanto é, ó, que você verificar, ó, a imagem vem assim, ó, ponta de cima, reflete embaixo, e aqui a parte de baixo, ó, reflete em cima. Então, assim eles conseguiam, né, pintar, fazer suas obras, suas esculturas, e principalmente, né, as pinturas em tecidos. Então, turma, se refere à retina. Lembre-se disso, a imagem ela vai ser formada lá na retina. Continuando, indo para a segunda questão. Indo para a segunda questão, ele quer saber aqui as estruturas dos olhos. Alguns alunos erraram, né? Mas essa questão aqui é bem simples, tá? Ele quer saber aqui, ó. Os nomes das estruturas do olho indicadas pelos números 6, né? Que é, então, aqui, ó, 6 e 7, né? Então, aqui é o 6 e ele quer o 7. Só que ele quer o que, ó? Respectivamente, né? Ele quer primeiro o 6 e depois o 7. Nós sabemos que o 6, ele é a pupila e o 7 é a íris. Então, a resposta correta é a letra A. Lembre-se, pessoal, a pupila, né? Ela vai fazer com que ela seja aumentada, né? Aconteça o relaxamento, né? E a sua dilatação. Então, relaxa e dilata, de acordo com o local que você está, né? De acordo com a quantidade de luz, de luminosidade que acaba penetrando nos seus olhos. Então, você consegue, né? A sua pupila, junto com a íris também, elas fazem um processo, né, de dilatar. Se você está no ambiente escuro, a sua pupila vai estar dilatada. Se você está no ambiente claro, ela está contraída, porque ela vai regular a entrada de luz. E a íris, pessoal, também ela faz, né, junto com a pupila a regulação, mas ela é que dá a coloração aos olhos, né, castanhos, né, marrom, verde, azul, né? Então a íris, ela que é responsável, né, pela coloração dos nossos olhos e a pupila é por onde, né, a luminosidade, a luz irá entrar. Então, resposta correta aqui, pupila e
íris, tá? O 3 é a sobrancelha, não é sobrancelha, tá? A sobrancelha. 4 e 5, tá? Aqui vai ser as pálpebras, né? Tanto a superior como a inferior. O 1 é os cílios e o 2 é a esclerótica. Lembre-se, ah, professor, não sei o que é esclerótica. A esclerótica, né? Ou esclera, ó, a esclerótica ou a esclera é a parte branca aqui, ó, dos nossos olhos, tá? Claro que varia, né? Se alguns que não usam colírio, não fazem limpeza, né? Mas tem que ser com recomendação médica, acaba ficando meio amarelado, né? Mancha com o tempo. Continuando, a quarta questão, né? Serve para essa informação aqui serve para nós todos, né? Porque ele está aqui, ó, visão versus computador. O que ele está falando? Ó? Sinais que indicam que o computador está afetando a visão. Primeiro ele fala assim, ó, os olhos vermelhos irritáveis. Então, se os seus olhos estiverem vermelhos, irritados, é porque você está muito tempo na frente do computador, na frente da televisão, ou mesmo aqui, ó, utilizando o celular. Tanto é que a gente, quando começou a pandemia, né, turma, tinha Zoom, né, era uma Zoom atrás da outra. Aí depois a gente verificou, né, que não era saudável, porque se fosse Zoom, né, de 7h10 da manhã até 1h, né, por exemplo, a turma da manhã, ou da turma da tarde, de 1h15 até 7h, se ficasse na frente do computador, poderia trazer irritações, né, dor de cabeça e prejuízo para a visão. Então, por isso que teve intercalações, né? Ó, não, esse professor faz uma Zoom nesse dia, um outro professor na outra, para não ficar, né, cheio de Zoom e você não ficar com zoomfobia, né, com medo de Zoom. Então, olhos vermelhos, coceira, né, fica todo o tempo lá coçando, olhos cansados, então fica assim, ó, parece que você está todo o tempo, né, com sono, olhos secos e vontade de piscar, então quando os olhos estão secos, você fica sensação de ter areia, né? Fica com um olho um pouco remelento. E dicas importantes aqui: mantenha, né, os aplicativos abaixo da linha dos olhos, então computador, né, não totalmente aqui assim, ó, reto, né, mas um pouco mais abaixo, ó, da sua visão aqui, utilizando a sua visão sempre, né, acima do computador, ok? E você fazer uma pausa, né, de 1 a 5 minutos a cada 1h, né, e levantar. Então isso é bom porque você precisa descansar a sua visão também dessa luminosidade azul intensa que traz prejuízo para os olhos. Mantenha, né, o brilho do computador baixo e deixe o ambiente mais claro. Então, tem algumas pessoas que se trancam no quarto, desligam todas as luzes e ficam assistindo Netflix, né, Amazon, agora tem a Disney Play, né, lá o YouTube com o celular, né, e aumenta o brilho, né, coloca ó, o brilho no máximo. Então até que dá para você ver que é meu rosto de computador, mas ó. Então, isso é prejudicial quando você deixa o brilho no máximo. E no celular também, né, tem um aplicativo bem aqui, ó, se dá para ver, ó, vou apertar nele, ó. Opa, eita, apertei no botão errado. Bem aqui, ó, filtro, né, ó, dá para ver aqui, ó, filtro de luz azul. Ele é importante você ligar ele durante a noite ou deixar o dia todo, porque a luz azul ela interfere, ela atrapalha o nosso sono. É por isso que você perde o sono quando está mexendo com o celular, por causa dessa luz azul. Então é por isso que é importante você colocar no filtro de luz azul, porque isso não vai causar tanta irritação como a luz normal do celular, ok? E se você tiver à noite dentro do quarto, diminuir a luminosidade do celular para não trazer prejuízo. Afaste, né, o foco de luz dos olhos, então a luz não ficar diretamente nos seus olhos. Afaste o ar-condicionado ou o ventilador dos rostos, né, para não ficar assim tão perto, para que não resseque. Resseque, né, o olho. Aqui, ler essa curiosidade, né, um alerta. Um estudo realizado pelo National EAS Institute, né, Instituto Nacional dos Olhos, concluiu que a miopia entre as crianças americanas aumentou de 25 para 41,6, né, ao longo dos últimos 30 anos, aumento de mais de 66%. Então, com o tempo, né, nesses 30 anos, não se tinha celulares, né, computadores, televisões, era para quem tinha dinheiro, né, mas com o tempo isso ficou acessível, né, para toda a população,
principalmente celulares, por exemplo. Se você for ver no Brasil, muitas das pessoas não têm computadores, mas têm um celular em casa com a internet, né? Então, utiliza o celular, né, para fazer as atividades, por exemplo, tá? Então, passa muito tempo com o celular na cara. Então, isso vai causando prejuízo com o tempo, fazendo com que haja, né, miopia e você tendo dificuldade para enxergar de longe. Só que a pergunta faz aqui, né, relacionada a esse texto, ela quer saber o quê? Para utilizar o computador de maneira a não prejudicar a visão, uma dica que pode contribuir é o quê? Qual é essa dica, então, que faz com que você utilize o computador e você não tenha prejuízo, né, na sua visão? Olha aí, mas aí, Lameira, mas, por exemplo, tem algumas pessoas hoje em dia que, não sei se você assistiu aquele vídeo, tinha um meninozinho de 5 anos já que já tinha celular, 5 anos já tinha um tablet, né? Já tinha um fone de ouvido. Hoje, cada dia mais cedo, né? As crianças estão, né, imersas na tecnologia, né? Ganhando celular cada vez mais cedo, tá? Então, qual é a forma correta aqui? Ficar em ambiente com pouca luminosidade? Não, né? Ele acabou de falar aqui para você ficar em ambiente claro, tá? Letra B, ficar em ambientes frescos que possui ar-condicionado? Também não, né, turma? Porque com o tempo ele pode causar prejuízo para os seus olhos e também para a sua respiração. Letra C, manter o brilho da tela baixo, sem foco de luz nos olhos. Letra D, usá-lo de maneira ininterrupta por 3 a 4 horas ou mais. Letra E, cegueira noturna causada pela insuficiência de vitamina A. Não, ele quer saber de computador, então a letra E não tem nada a ver. A letra D, usar de maneira ininterrupta por 3 a 4 horas. Não, tem que fazer uma pausa. A gente viu que a cada 1 hora ou a cada período de tempo, você, né, fazer uma pausa e sair da frente do computador, largar o celular. Letra C, né, que é a resposta aqui, manter o brilho da tela baixo, sem foco de luz nos nossos olhos, né? Então, ele não vai interferir e não irá trazer nenhum tipo de problema para os olhos. Então, a resposta correta aqui, ó, letra C de Cecília. Letra de Carol, né? Opa! Caroline. Ok? Bora lá para outra questão. Quem chegou agora, depois você pode estar vendo o vídeo no início, tá? Como no CPB Prova, no portal Eclass, eu juntei as duas turmas, tá? Sexto ano da manhã e sexto ano da tarde. Lá já está postado um vídeo do sexto ano da manhã. Aí o de vocês vai ficar um pouquinho mais abaixo, aí você poderá estar assistindo. Lameira, vai do costume, né? Às vezes algumas crianças, vocês ainda são criança, né? E já tem adolescente, né? De 12 anos para cima já é adolescente, né? Mas o que que acontece? Tem alguns que os pais conseguem ter o controle, né? Não levar o celular para a escola, quando utilizar em casa, os pais ficam verificando, né? O tempo, você usa todo esse período, coloca as senhas, né? Para não entrar em determinados tipos de aplicativos ou sites inapropriados. Então, né, é importante ter todo o controle do pai, caso o pai, né, queira, né, dar um celular. Mas isso aí não é questão da aula, né? Mas alguns têm e outros não têm, né? Como eu falei, vai de cada pai, né? Dar um celular ou não. 5, o barulho da surdez. Cada vez mais adolescente convive com zumbido, só que de normal esse ruído constante não tem nada. Ele indica, na verdade, que a audição da molecada está em perigo. Pode reparar, atualmente os fones de ouvido são quase uma extensão do corpo dos jovens. E isso é verdade. Hoje você vê adolescente andando com fone para um lado e para o outro. Já faz parte do corpo, né? O adolescente, o jovem, andar com fone de ouvido. Para onde vai lá, né? É um moletom, a roupa do jovem é um moletom, o fone de ouvido, né? Andando para um lado e para o outro. Dependendo da música, né? Música alta. E isso, com o tempo, né? Vai trazendo prejuízo. Teve um vídeo lá, quem assistiu, eu mandei, né, um documentário para vocês. Um documentário não, um vídeo de 10 minutos, né, de problemas de audição na fase da criança e adolescência. Que algumas crianças, né, e adolescentes usavam o fone um volume muito alto. E com isso estavam tendo problemas de
a audição, tá? Só que não desgrudar do aparelho cobra consequências, ainda mais quando o barulho que sai dele é similar ao de uma casa de show, né? Algo recorrente hoje. Então, ele quer saber aqui, né, o que se retira desse texto, o que é que você entendeu desse texto sobre a utilização de fone de ouvido. Indica o funcionamento saudável da audição do adolescente? Não. Saudável não vai ser, né? Porque se está tendo ruído, está tendo barulho, não é saudável. Letra B. Compromete a audição do adolescente? Com certeza, porque vai comprometer, vai trazer prejuízo com o tempo. C. Faz parte a tempo do cotidiano? Não, não faz tempo. Se você perguntar para os seus pais se utilizar o fone de ouvido, com certeza não. Quando eu era adolescente, 2012, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, quem tinha fone de ouvido lá tinha muito dinheiro, né? Que era uma coisa cara e tinha que comprar aqueles Walkman, né? Tinha que ficar andando com um negócio desse tamanho, né? Assim, redondo, com um fone de ouvido, então tinha que ter dinheiro para comprar um daquele. Não é motivo de preocupação? Claro que é motivo de preocupação, né? Pois o adolescente convive a tempo, não. É sim um motivo de preocupação, porque quanto mais se utiliza alto, né, mais prejuízo traz para a audição. Letra E, é um barulho normal, porém poucos adolescentes ouvem atualmente. Não, não é um barulho normal, né? Qualquer barulho que comece, qualquer ruído ou zumbido na nossa audição, não é um barulho normal. Eu até falei para vocês no vídeo, né? Tinha uma época, quando eu era mais novo, eu saía de escola de samba, né? Eu saía na bateria lá, tocava surdo, bu, 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 bu. Aí, nos anos iniciais, eu não usava protetor. Quando eu saía da quadra de samba, quando eu ia para casa, dormir, ficava zum, eu ia para a escola, para a faculdade, aí depois eu usei protetor, usei fone, tá? Que protegia, e eu já não sentia tanto, né? Porque às vezes acabava o carnaval, eu ainda ficava com aquele zumbido, ruído, mais de uma semana. É igual na época agora aqui do apagão, né? Que você tentava dormir e ficar zum, escarapana. Já pensou você ficar com ruído de carapana no seu ouvido por mais de uma semana, né? Horrível. Então, esse ruído não é normal, né? Na nossa audição. Ainda aqui, ó, a sexta questão, ele vai falar, ó, isso aí, Lameira, tem que estudar. Ó, o paladar, assim como os outros sentidos, é utilizado pelo organismo para se perceber estímulos, como substâncias presentes no ambiente. Quando vamos a uma sorveteria que diz ter 40 sabores, há um engano, pois há somente um, que é o doce, né, que você vai sentir lá na sorveteria. Na realidade, existem 40 aromas de sorvete. Tá? Uma curiosidade aqui. Considere as afirmativas. 1. Os receptores sensíveis ao sabor do doce estão presentes na língua, mas não diferenciam, né, o sorvete se é de chocolate ou de baunilha. Verdade, né? Ele vai perceber lá o doce, o salgado, o amargo, tá? Né? Ele vai diferenciar lá os sabores que ele vai perceber. A 1 está correta. 2. O gosto de um alimento é determinado pela mistura de sensações do paladar e do olfato. Com certeza. Você viu lá que quando você está gripado, você não consegue perceber o gosto do alimento, né? Você sente insosso, você fala, mãe, a comida está insossa. Ah, minha filha, você está gripada e o seu nariz está entupido e é por isso que você não está conseguindo perceber, né, o gosto do alimento. Então, 1 e 2 estão corretos, já chama a resposta, né? Letra D. Mas bora ver por que a 3 está errada. Os receptores sensoriais do paladar e do olfato são os mesmos e são codificados na mesma região cerebral. Não, não são o mesmo, tá? Eles são diferentes. Como assim, professor, diferente? Claro, você tem o nervo olfativo e você tem as papilas gustativas, mas a região cerebral vai ser a mesma. Mas o paladar e o olfato, ele tem receptores diferentes. Você não precisaria, então, do nariz para sentir o cheiro, né? Seria tudo pela boca. Ou então, você se alimentaria pelo nariz, né? Não, né? Então, a 3 está errada por isso. Falar que o paladar e o olfato são os mesmos, né? Tem o mesmo sensoriais. Não, são sensoriais diferentes. Nervo olfativo
e a papilas gustativas. Então, por isso que a questão está errada. E já estamos quase finalizando aqui, né? Apesar de aprender... Opa, deixa eu apagar aqui. Apesar de apresentar estruturas que lhe conferem proteção natural, os olhos necessitam de muitos cuidados, pois são delicados e estão expostos a muitos perigos. São cuidados com os olhos que devemos ter apenas em... Então, ele fala aqui, ó, quais são os cuidados que devemos ter, né, com nossos olhos. Pois é, e dando Cecília, dando uma ajuda, né, na prova para vocês, para não deixar tão dificultoso, tá? Então, tá igualzinho aqui, ok? Tá bem semelhante, por isso que é uma revisão. Não, é porque, Lamira, não, é quem tá, deixa eu ver, quem tá falando aqui, é porque não fez a atividade, então ela já tá pegando a resposta, entendeu? Por isso. Mas isso aqui é revisão também para a prova, porque essa atividade está 50% parecido com a avaliação de vocês. Tá, Carol? Ó, estudar ou trabalhar em locais mal iluminados ou com excesso de luminosidade dá preferência à leitura à luz direta do sol. Não, né, Tom? Você vai ler, né? Deitado aqui com o livro e o sol direto na sua cara? Não. Com isso vai trazer prejuízo. Se você estudar em um local pouco iluminado, o que, que vai acontecer? Você vai forçar a sua visão. E se você estudar num local que esteja muito, muito iluminado, também vai trazer prejuízo, né? Vai ocasionar irritação para os seus olhos. Então, a A está errado. B, usar óculos ou mesmo óculos escuros e lentes sem orientação médica. Negativo. Lembra uma vez que eu contei uma história para vocês de um menino aí, que ele era filho de uma conhecida minha, que ele foi usar lente, dormiu com a lente dele e a lente cortou aqui, né, a pupila e ele acabou perdendo a visão parcial do olho direito dele. Então, ele foi dormir, né, deixou a lente lá, acordou com um olho desse tamanho. Aí depois ele foi no médico, ele falou que tinha uma mancha, um risco no olho dele. Aí ele verificou que cortou a pupila. Então, não, né? Você nunca deve utilizar um óculos sem orientação médica. C. Assistir televisão mantendo uma distância mínima de 1,5, né, 1,5 metros ou mais da tela. Com certeza. Então, aqui, ó, a resposta é assistir, né, televisão afastado, né? Não só televisão, deixar o notebook, celular afastado dos seus olhos. Aproximar bem o livro ou revista dos olhos, mantendo uma distância de 5 a 10 centímetros. Não, você vai ler aqui, ó. Vai pegar o livro aqui, ó. Não, né? Tanto aqui você vai forçar a sua visão. Letra E. Lavar os olhos com água e sabão. Com os olhos, com água vai, né? Agora com sabão, só se for para arder todo o seu olho, né? Ah, meu olho tá ardendo. Era igual quando você usava aquele shampoo de bebê que ele causava irritação nos olhos, né? Ardia, né? Tinha compostos ácidos que faziam com que ardesse os olhos. Então, não, né? Se você lavar com água e sabão, seus olhos vão queimar. É igual uma menina que eu vi um dia desse, né? Ela, né, bem da cabeça, num TikTok, e espremeu limão nos olhos. Ela pegou, né, pegou limão e espremeu. Ela poderia ficar cega, nem sei se ela ficou cega, mas ela saiu gritando e o vídeo acabou, né? O que essas pessoas não fazem para ter visualização, né, no TikTok? Eu não tenho TikTok, tá? Eu vi numa rede social aí. Vídeos idiotas. Ó, aqui estão sobre as papilas gustativas, né? Um dos assuntos que a gente estudou há algum tempo atrás, semana passada. Ele quer saber aqui quem é o 1, o 2, o 3 e o 4. O 1 a gente já sabe que é o amargo, porque todas as questões estão lá, né? Ó, com o amargo. Então, a gente já sabe que é o amargo. O 2, qual é que é o 2, turma? A gente sabe que o 2 aqui é o ácido, tá? Então, o ácido, ele fica mais aqui, ó, na extremidade, mais a ponta, né? Mais nas laterais, ok? Tico-teco. Tico-teco é aqueles barquinhos lá que vai lá na frente de estudar. Tico, 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 tico. A3. Então, opa, você já tem amargo e ácido. Eu já elimino ó, B,
A C, né? Sobrou somente a A, a D e a E. Quem é o 3? Ele quer saber o 3. O 3, turma, é o salgado, né? Deixa só o sal aqui, ó. É o salgado. Então, já temos a resposta, ó. Letra D, né? E o quarto é o doce. Ok? Então, o quarto é o doce. Então, o que a gente viu aqui, ó? Na extremidade, lá no meio aqui atrás, eu tenho o amargo. Nas pontas, nas laterais, eu tenho o ácido. Na ponta da língua, opa, mais atrás, nas extremidades aqui atrás, nas laterais, eu tenho o ácido. Na ponta, eu tenho o doce. E um pouquinho na lateral abaixo, eu tenho o salgado. Lembre-se disso aqui, turma. Doce, salgado, ácido e amargo. Lembre-se também, o que mais vai cair na avaliação de vocês? Quando é um olho com miopia, quando é um olho normal e quando é um olho com hipermetropia. Lembre-se, um olho com miopia é quando a imagem, ó, forma antes. Então, a imagem formou antes da retina, miopia. O miopia. Quando é hipermetropia? A hipermetropia é quando a imagem, ó, é formada onde? Atrás da retina. Quando ela é formada atrás da retina, você tem hipermetropia, que é dificuldade para enxergar de perto, né? Só lembrar dos pais que pegam o celular e ficam assim, ó. Né? O óculos aqui. Tio, o senhor vai disponibilizar depois? O quê? O vídeo? Uhum. Sim, vou deixar no portal, está sendo gravado. E o olho normal? O olho normal é quando a visão, quando a imagem é formado certinho, né, na retina. Lembre-se disso, ok? É o que vai cair na avaliação de vocês. Está bem tranquilo, tá? Tá bem fácil, não tá difícil. Tá bem tranquilo. Dificuldade para enxergar de longe. Quando a gente não enxerga algo que está longe, a gente tem miopia. É igual eu tenho miopia. Se eu for pegar um ônibus, eu não enxergo o nome do ônibus lá longe. Eu fico, meu Deus, que ônibus é esse? Se eu sair sem óculos. Então, quando você tem dificuldade para enxergar de longe, é miopia, ok? Ó, como eu falei, alguns alunos não fizeram essa atividade que eu acabei de responder. Ela vai estar, eu vou mandar ela lá no grupo do WhatsApp do sexto ano. Façam, ainda está aberto. Ah, professor, eu fiz, eu tirei 2 pontos. Está aberto, faça de novo, tá? Para você conseguir tirar os 5 pontos, ok? Então, a atividade ela ainda está... Eu acertei todas. Só que eu fui ver agora no portal. Tava todo, só que eu nem prestei atenção e comecei a fazer de novo. Tá, você tá aberto lá, você pode repetir. Repete até tentar conseguir os 5. Espera aí que eu não liguei o que tu falou. De noite eu olho para a câmera da minha TV e não consigo ler as letras de cima. Então, procura falar para tua mãe para você ir no oftalmologista, que deve ser miopia. Tá? A miopia